Salve, rapaziada. Vamos lá, vamos falar a princípio aqui de Vasco. Bom, Vasco tá desesperado aí no mercado da bola, tentando trazer contratações e tá rolando aí alguns rumores. Eu vou trazer para vocês o que tem de concreto e o que não é concreto em relação ao que está sendo especulado aí nos maiores veículos de comunicação. Bom, a verdade é, vamos falar primeiro dos zagueiros. O Vasco tem muito interesse no Leão, que essa já foi uma notícia que eu já trouxe aqui para vocês. E o Vasco tá com um pensamento muito positivo porque fez uma proposta aí pro Leão, no qual pegaria o jogador por empréstimo e após o empréstimo o Vasco teria a obrigação de compra. Sendo que o Leão ainda não acertou e não deu o sim, por quê? Porque o time que o Leão hoje é representado tá meio, digamos, com o pé atrás de fazer, né, de dar ok nessa negociação, porque o Vasco, como todos sabem, o Vasco está devendo para o Andrei, o Vasco está devendo para o próprio São Paulo em relação à questão do Léo Pelé, então isso ficaria até meio que difícil, porque, por exemplo, se o Vasco não pagar, exemplificando, tá, gente? Isso aqui não é uma informação, é figurativamente falando. Se o Vasco não pagar o Léo Pelé junto ao São Paulo, o São Paulo pode notificar o Vasco à FIFA e o Vasco ficar aí impossibilitado de ir ao mercado e fazer transações. Então, enfim, é mais ou menos isso. E por isso que a 777 falou que ia até intervir nessas negociações do Vasco para poder arcar, né, e também passar a mensagem que o Vasco vive em um bom estado sobre a sua saúde financeira, principalmente agora nesse mercado de transferência. Então, o Lianco, o jogador quer vir, tá? O jogador deu até um sinal de positivo, mas o mercado em si olha para o Vasco com o pé atrás. Também por tudo que o Vasco tem passado por todos esses anos, mas agora ainda mais, porque por mais que tenha sido SAF, algumas coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer no Vasco da Gama. Tendo em vista tudo isso, eu já falei de Lianco, o Vasco procurou o Corinthians para tentar aí negociar o Valbuena. Mas é uma transação, é uma transferência que gastaria muita energia das duas partes, né? Das três partes, na verdade. Jogador, Clube Corinthians e Clube Vasco. Porque teria que convencer o jogador, que até o que se sabe de momento não quer deixar o Corinthians, mas por sua vez o Corinthians quer que o jogador seja negociado porque, segundo informações que a gente tem, o jogador não faz mais parte dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Corinthians também está em busca dessa renovação de plantel, né? Dessa nova renovação de elenco. Mas enfim, o Vasco só sondou, achou meio que irreal ali as propostas que foram colocadas à mesa e o Vasco deixou um pouco de lado. Tendo em vista que o Vasco deixou um pouco de lado, agora eu vou falar de reforço, tá? Um reforço que o Bambu, né? O Robson Bambu, ele pode estar sendo devolvido, se eu não me engano é pro Lille, né? Deve estar sendo devolvido pro Lille, porque se não é Lille é Nice, tá? Se não é Lille é Nice. Deve estar sendo devolvido porque o jogador não está agradando, né, os torcedores, é óbvio, nenhum torcedor consegue apoiar o Robson Bambu, muito carente tecnicamente, e também todo o staff de corpo técnico ali, né, dos treinadores, desde Léo Jardim, desde Maurício Barbieri até mesmo os seus auxiliares. Então, isso para mim é um reforço. O Vasco vai devolver aí o empréstimo do Robson Bambu, que não vai ficar no Vasco, tá? Pelo que tudo parece e pelo que tudo indica. E aí, a gente vai falar agora também sobre um camisa 10. O Vasco procura um camisa 10 e tá rolando aí nos veículos de comunicação que o camisa 10 mais adequado e mais próximo do Vasco nesse momento é o Lanzini, que atua hoje no West Ham e é um jogador de extrema categoria, de extrema habilidade, um jogador de 28 anos, no qual se chegasse no Vasco hoje, acho que aí sim mudaria o Vasco um pouco, não mudaria de status, mas deixaria o Vasco no trilho, né, no caminho que a torcida mais espera, que é ao momento sair da zona de rebaixamento. Então, essas são as notícias do Vasco da Gama e agora eu quero falar um pouco de Abel Ferreira,
que acabou de recusar uma proposta do mundo árabe e disse que vai permanecer no Palmeiras até que ele venha receber aí, que é a única maneira que ele possa sair também. Ele já disse isso, né? Ele tem um acordo com a diretoria, com o Leila Pereira em relação a isso, que a única maneira que ele possa deixar o Palmeiras é se chegar um time do primeiro escalão da Europa para poder levar o treinador. Então, ele recusou aí uma proposta, isso é uma notícia também do GE, recusou uma proposta e disse que vai bater o martelo e que vai ficar sim no Palmeiras até o final do seu contrato, a não ser que venha esse grande clube da primeira prateleira europeia, tá? Passei pelo Palmeiras e agora, para finalizar, eu quero falar um pouco também do que está acontecendo ali no Paris Saint-Germain, né? Estão dizendo, levando um pouquinho agora para o mercado europeu, estão dizendo que o Luis Henrique, ele agora acabou de assinar, né? Acabou de ser anunciado como novo técnico do PSG, tá? E o Luis Henrique quer muito contar com o Neymar, tá? E além de contar com o Neymar, o Luis Henrique, ele pediu pessoalmente ao jogador que o jogador permaneça. E ele vai ter uma reunião nas próximas horas para tentar convencer o jogador de ficar no Parque dos Príncipes. Coisa que eu acho muito difícil que possa vir a acontecer, mas no futebol a gente sabe que nada é impossível. A gente acabou de ver aí o Filipão deixar o Atlético Paranaense e voltar a ser treinador no Atlético Mineiro. Então, assim, vai tentar fazer a reunião, tentar convencer o jogador, mas eu acho que a relação Neymar e PSG, principalmente com os dirigentes, está muito desgastada. O próprio PSG desgastou a imagem do jogador para que chegasse a esse ponto, do jogador se transferir. Então, acredito que o Neymar vai estar mais direcionado para uma Premier League mesmo, até que se diga ao contrário, até que comece a vincular outras coisas e que a gente receba outras informações. Mas ao que parece, o PSG está muito encaminhado. O Neymar está muito encaminhado aí para uma Premier League. Eu acredito que o Luis Henrique não vai conseguir convencer o jogador para o jogador ficar por mais um ano. Outra coisa também, já que a gente pegou o gancho aí de PSG, só para emendar logo, como eu já tinha dito para vocês aqui em outros vídeos, quando eu falei sobre toda essa manobra aí que estava tendo entre PSG e Mbappé, quando o Mbappé notificou ao PSG que não renovaria o seu contrato. E eu falei que isso aconteceu também com o Neymar, que o Neymar tentou forçar ali uma saída, inclusive colocando dinheiro do seu próprio bolso para tentar ir ao Barcelona. E o PSG de birra não vendeu. E que isso, muito supostamente, poderia acontecer com o Mbappé. E é o que está acontecendo. Já saiu agora nos veículos de comunicações que o PSG colocou o Mbappé no mercado. O PSG quer vender o Mbappé, porém ele não vai negociar com o Real Madrid. Ele já está tentando ali, deu início, né, às conversas com o Manchester United, que inclusive pode ser o clube que o Neymar pode se transferir também. E segundo as informações até agora, nesse momento, tá, o Manchester United vai ser um suposto, tá? Um suposto, ainda não tem nada definido, destino para Kylian Mbappé. Como eu já tinha dito, o PSG vai fazer de tudo para que o Kylian Mbappé não vá para o Real Madrid já nessa janela de transferência. Vale se ressaltar que o PSG vai fazer de tudo também para vender o jogador, porque o jogador sai de graça no próximo ano, tá? Em 2024. Então, essas aí são as notícias do PSG. Enfim, para finalizar, tá? Eu acabei de fazer um vídeo aí para vocês dizendo que o Barcelona tá meio que desesperado e tal, que vai tentar jogar a negociação do Vitor Roque para frente, mas para o final do ano, que é onde ele vai conseguir ou tentar conseguir levantar a caixa para poder obter o jogador como definitivo. Vale a pena ressaltar também que os termos para esse acordo é de 40 a 45 milhões de euros. Enfim, fato é que acabou de sair agora aí as notícias, tá? Segundo as fontes, que o Newcastle está oferecendo o Bruno Guimarães mais 30 milhões de euros para fazer ali uma troca com o Rafinha, tá? Aí tem que juntar as quatro partes, né? Os dois clubes, os dois jogadores, para entender se o Rafinha quer mudar de Barcelona para a Inglaterra de novo, mais especificamente para o Newcastle, e se o Bruno Guimarães quer sair da Inglaterra de uma Premier League e jogar no Barcelona. Acredito que pela parte do Bruno Guimarães
seria muito bom para ele. Seria uma ótima transação para o Bruno Guimarães. Estaria saindo de Newcastle, mas o Newcastle é novo rico, está fazendo uma boa temporada, vai disputar agora a Liga dos Campeões, tá ok, mas ele está saindo de Newcastle indo para o Barcelona. Mas por outra via, vamos pensar no Rafinha. Será que o Rafinha quer sair do Barcelona e ir para o Newcastle? Ir para o Barcelona é muito bom, é ótimo. 30 milhões de euros no caixa e ter um jogador como o Bruno Guimarães, que supostamente poderia preencher ali o meio-campo no lugar do De Jong, né? Do De Jong, na verdade, que é o jogador que supostamente o Barcelona quer que saia, até mesmo para poder fazer caixa. Então, tipo, já é um substituto, pelo menos à altura. Ainda mais pela temporada que o Bruno Guimarães fez. Então, assim, são coisas que a gente vai ter que esperar um pouco para poder desenrolar, mas eu acho que não vai concretizar essa negociação, porque vai ser muito difícil o Rafinha querer sair do Barcelona e ir para o Newcastle. Então é sobre isso, essas notícias agora. Peço a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para estar por dentro de todas as nossas notícias. E é muito importante que você deixe o seu feedback. Comenta aí sobre o que você acha dessas notícias que eu acabei de trazer para vocês. E aí, você acha que o Neymar vai continuar no PSG, que o Luiz Henrique vai conseguir fazer a cabeça do jogador permanecer, para o jogador permanecer por mais um ano? Você acha que o PSG vai bater o pé e não vai vender o Mbappé para o Real Madrid e o Mbappé, por sua vez, vai aceitar a jogar no Manchester United? E aí, o que você acha? Você acha que as contratações do Vasco entre devolver o Robson Bambu, entre dar prosseguimento às negociações com o Lianco e também sobre a pesquisa que o Vasco fez em relação ao Valbuena, você acha que algum desses três jogadores vai vingar no Vasco da Gama? Sem falar no Lanzini, que pode estar chegando também. Você acha que vai chegar? Deixa aí nos comentários. É só sobre isso. Tamo junto, tá? Até a próxima.